Bora lá. Bolsonaro se encontrou com Dias Toffoli. Vamos lá. E afirmou que ninguém irá salvar o Brasil sozinho. Disse ainda que irá consultar o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, antes de tomar decisões no Palácio do Planalto. Os dois se reuniram hoje de manhã em Brasília e depois conversaram com a imprensa. De acordo com Bolsonaro, o momento é de trabalhar em conjunto. O presidente eleito foi até o encontro ao lado de 3 dos filhos, inclusive Eduardo Bolsonaro, que foi gravado em julho dizendo que, para fechar o STF, precisava apenas de um soldado e um cabo. Procurado pelos jornalistas, ele preferiu não fazer nenhum tipo de comentário. Isto, muito bem, Eduardo Bolsonaro, a hora em que o silêncio é uma poesia. Não é isso? Olha aqui. Há um negócio aí, né, das que eu chamo ainda hostes bolsonaristas, que eu espero que voltem ao leito da normalidade em benefício do próprio presidente, que pega no meu pé, falando, mas por que você só fala mal? E como eu brinco sempre, falar mal é coisa de moça da vida e moço da vida, que fala mal dos clientes, né? Eu não falo mal de ninguém, eu faço análise. Quando o Bolsonaro diz coisas das quais eu discordo, Bolsonaro, Dias Toffoli, já critiquei o Dias Toffoli aqui outro dia, né? Bolsonaro, Dias Toffoli, e o Gilmar Mendes também, qualquer um. Quando falam coisas das quais eu discorde, ou discordo, os dois modos são possíveis, embora queiram dizer coisas ligeiramente diferentes, a gramática é uma coisa interessante, né? Eu critico. E quando dizem coisas com as quais eu concordo, ou concorde, né? Aí eu elogio. Olha que pessoa estranha eu sou. Quem você pensa que é para ficar fazendo esses julgamentos? Alguém que faz jornalismo opinativo. Quem faz jornalismo opinativo, opina. Precisa ver se a opinião está assentada num fato ou num boato, numa news ou numa fake news. Puramente na ideologia, na conversa mole, na estridência oca, ou em substância. E eu pretendo que as minhas ideias estejam ancoradas em substância, gostem ou não. Foi assim nos governos petistas, foi assim no governo do Michel Temer, será assim no governo do Jair Bolsonaro. Eu vou elogiar o Jair Bolsonaro daqui a pouco, sabendo que o Bolsonaro não precisa dos meus elogios, como não precisa dos meus rapapés. Rapapés não faço, elogios quando necessário, críticas também. Este Bolsonaro que falou ali, com Dias Toffoli, esse Bolsonaro é digno de aplauso. Põe a frase maior aqui. No momento que o Brasil atravessa, cada vez mais devemos trabalhar em conjunto. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades, juntamente com seu povo, tem como oferecer alternativas de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de destaque que merece no cenário mundial. Ok. Fala boa. Sempre observando, essa observação eu fazia para os petistas, em tom muito duro às vezes, e portanto não há por que eu não fazer para Bolsonaro, sempre observando que há o direito à oposição, que a oposição também foi eleita pelo povo. O Bolsonaro foi eleito e a oposição foi eleita. Ou as oposições, se quiserem, porque elas são multifacetadas. E, portanto, é preciso respeitar o direito de se opor. Como é preciso respeitar a liberdade de imprensa.
como é preciso ser reverente e não precisa concordar com a crítica, desde que seja uma crítica honesta e fundada. Não? Eu me lembro de um caso momentoso envolvendo Jair Bolsonaro e promessas que felizmente não vão se cumprir. Por exemplo, a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Quem foi a primeira pessoa na imprensa que deu essa linda face ao tapa do bolsonarismo dizendo não façam a fusão? Fui eu. Ai, que mania que você tem. Não, não é mania. Vai procurar na internet quem foi, ué. Tá tudo aí. E eu até já brinquei aqui, é porque eu gosto de minhocuçu, de barata d'água, de peixe, de bagre. Não, eu não gosto especialmente, embora ache que a biodiversidade deva ser mantida. Mas não foi essa a minha argumentação principal. A minha argumentação principal foi que o agronegócio brasileiro é um dos mais competitivos do mundo e tem uma certificação e reconhecimento internacional de preservação do meio ambiente, até em razão do marco regulatório que há aqui, que é o Código Florestal, que eu defendi, que eu conheço no detalhe melhor do que muito produtor por aí. Embora eu plante no máximo manjericão na sacada. Até porque pouca gente sabe, basta consultar a legislação. Boa parte da preservação ambiental brasileira é feita às expensas do dinheiro privado. O que eu quero dizer com isso? É o dono da propriedade rural que está preservando, que está mantendo a zona de proteção ambiental, a área de proteção ambiental. Vira uma responsabilidade dele. Então ele tem a área dele, existem as regras para a produção e ele é o responsável por essas regras. O que eu não acho ruim, não. Senão nós teremos que criar uma estatal, Coutinho, do tamanho da Amazônia para verificar essas coisas. Então é melhor que seja o produtor rural. O produtor rural brasileiro merece toda a dignidade e respeito porque ele responde por boa parte da preservação ambiental. Portanto, aquela mistura que queriam fazer, pautada por certa exacerbação em razão de eventuais desmandos ocorridos aqui e ali, ou que sejam muitos desmandos, não interessa, mas você não corrige desmandos, ainda que seja uma pletora, um monte deles, você não corrige com decisões erradas. E eu disse aqui, olha, não é uma boa ideia. Assim como fui o primeiro a chamar atenção no caso da mudança da embaixada brasileira em Israel. E nem estou entrando no mérito se é capital, se não é, porque é, e não sei o quê. Os israelenses e os judeus, de maneira geral, sabem o que eu penso do Estado de Israel, porque está escrito. Apenas que se é para fazer comércio com os outros países e é o correto, não pautado por ideologia, que é como se diz sempre, então é preciso pensar nas consequências de determinadas escolhas. E aí é preciso conversar com os outros poderes da República, é preciso conversar com o Supremo. É preciso ser reverente ao Supremo, como está fazendo agora o Bolsonaro. Claro, escuta, né, eu não estou aqui para ficar endossando conversa de político. Quando eu digo conversa de político, não estou dizendo que eles mentem, estou dizendo que a política tem um domínio próprio dela, que é distinto do domínio do jornalismo. Então, quando o Bolsonaro diz, eu vou consultar sempre o Dias Toffoli antes de tomar decisões, é claro que isso não vai acontecer. Isso é só uma evidência de simpatia dele com o Supremo, para desfazer mal-entendidos. Sabe por que não vai acontecer? Porque o Supremo não é órgão de consultoria do Executivo. Não é. Né? Primeiro eu vou ver se o Supremo diz sim ou não, e aí eu vou
mandar uma lei. Não é assim que funciona. Ministro do Supremo não é consultor. Não é parecerista. Agora, conversar sim. Manter uma interlocução altiva com os vários ministros, com as várias correntes, com os vários pensamentos que estão representados ali, sim. Até porque será preciso debater coisas. Às vezes, uma tese que é puramente ideológica, quando colocada na sua real perspectiva, na perspectiva dos fatos, anda mais depressa do que se você tentar ir pela ideologia. Querem um exemplo? De um senhorzinho já de 57 anos, que acompanha a política desde os 14? A maioridade penal. Vocês vão encontrar dezenas de textos meus, eu sou contra que se estabeleça nota de corte para a maioridade penal. Aparentemente, minha proposta é mais radical do que a de certos grupos de direita, que veem isso como uma questão simbólica. Eu tenho uma resposta para isso que é muito melhor. Não tem que estabelecer nota de corte, não mantém a maioridade como está, que está na Constituição, e corre o risco do Supremo dizer não. E faz uma mudança via legislação ordinária no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aumentar o tempo de internação. Eu já lancei essa proposta faz tempo, já lancei, aliás, essa proposta aqui. Em vez do tempo máximo de internação ser de 3 anos, que seja de 10. E que se crie uma escala dependendo da idade em que se cometeu o crime. Com uma condição, que jamais, em nenhuma hipótese, o menor seja colocado num presídio de adulto. Para que ele não se transforme em especialista em crime, já desde a tenra idade. E aí teria que ter uma ala especial, claro, né? Porque ele cometeu o crime com e eu vou dizer, 16, 15 anos, ele vai ficar até os 25. Isso. E eu vou dizer uma coisa, nem ala, viu? Tem que ser um presídio mesmo. Um presídio mesmo. Não quero chamar de presídio? Uma instituição de reclusão que garanta os direitos humanos, sim, destes reclusos e de outros. Direitos humanos de quem perdeu direitos. Isso é tese de um esquerdista? Não, isso é tese de um humanista. Que se considera, inclusive, um liberal de direita. Porque todas as minhas teses em economia são teses de um liberal de direita. E em comportamento também. Mas é liberal. Inclusive, você não precisa, para essa mudança que eu estou falando, você não precisa de emenda constitucional. Você pode fazer via legislação ordinária por maioria simples. Desde que, insisto, o local da reclusão seja o local da reclusão especial. Até para que se tenha claro que dos 63 mil homicídios cometidos no Brasil, os cometidos por menores são muito poucos em comparação. Eu estou falando de número. Eu estou falando de número. Não chega a 1%. É que quando acontece, vira um Deus nos acuda. De qualquer modo, eu não vou defender impunidade para quem mata aos 17 anos ou para quem mata aos 16 anos com requintes de crueldade. Agora, será que é interessante estabelecer a nota de corte para que o crime passe a atuar ali logo no ano anterior, ou no dia anterior ao aniversário do adolescente? São essas coisas que a experiência e o governo vão dando, e eu espero que contribua para ir amansando as arestas. E para que as coisas voltem ao seu leito. Porque definitivamente não é
definitivamente não será essa a maior dificuldade do presidente Jair Bolsonaro. As dificuldades estão em outro lugar. Nós vamos falar daqui a pouquinho de reforma da Previdência, vamos falar do deslize verbal do ministro Paulo Guedes. Tem as teses corretas? No geral, sim. Só que vamos fazer o seguinte, vamos entregar política para quem entende política, entregar economia para quem entende economia, com o presidente na coordenação dessa coisa toda, para evitar dizer coisas estranhas. Coisas estranhas que criam dificuldades para o governo, não criam dificuldades para mim. Para mim, que sou jornalista, atenção, para mim, eu que vivo de análise da política, deslize de política é mel na sopa. Hein? Olha, o programa não deixaria de ficar meio chato, né? Se toda chegasse aqui, não, gente, que maravilha, é isso mesmo, que coisa, sensacional. Imagina se só acerta. Não, o erro para o jornalista não deixa de ser, entenda o que eu estou dizendo, não é que a gente goste que erre. Não é isso, porque o erro é ruim para o país. Mas erra, né? É próprio da natureza humana errar. Erra. Então, quando você adverte para que não vá por aqui, porque por ali o caminho está obstruído, é contra o governo? Você fala, não. Essa fala do Bolsonaro, junto com o Dias Toffoli, é uma fala correta? É. Aí disse o presidente Supremo, a partir do dia 1º de janeiro, Bolsonaro, ele passa a ser o presidente de todo o país e de toda a nação brasileira. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado, e que trouxe leis benfazejas. Benfazejo quer dizer que pode fazer bem, é que nem vole o bene, te quero bem, bem te volio, entendeu? É benfazejo que fazem bem. Inclusive as leis que tratam do combate à corrupção foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado. E por isso esse diálogo é fundamental, e é verdade. E é verdade o que ele está falando aqui, porque assim foi com a lei da improbidade administrativa, assim foi com a lei da ficha limpa e assim foi com a lei da delação das organizações criminosas. E como eu sou eu, e não estou aqui para passar mel no seu beiço, como se diz na minha terra, leis ruins, inclusive. Que não significa também que juntando todo mundo faça lei boa. Tem um monte de coisa lá para se arrumar. Mas, de qualquer modo, o combate à corrupção avançou porque as leis existiam. Sem a lei que trata da delação premiada, 13.260, é isso, né? Sem essa lei, vê para mim se é 13.260. Sem essa lei, não poderia ter feito as delações. A lei das organizações criminosas. Hã? Então, as coisas estão voltando ao seu leito. E também, porque eu sou eu, preciso observar o seguinte, né? Política vive de sutilezas também. E é bom que o Bolsonaro esteja atento a isso, né? Porque, olha só, quem foi que se apresentou como garantidor, o que eu achei ruim, quem foi que se apresentou como garantidor, né? Não, eu confundi, a Lei 13.260 do terrorismo, né? A Lei 13.260 não. Quem foi que se apresentou como garantidor do Estado de Direito na coletiva concedida ontem? Anteontem, desculpa, foi anteontem, né? Foi anteontem, Sérgio Moro. Sim. Sérgio Moro se apresentou, ele disse uma coisa ali de que eu... Foi ontem. Não, foi ontem. Ele disse uma coisa ali de que eu não gostei. Teve uma hora que ele disse, eu sou a garantia, né, de que o Estado de Direito será cumprido, porque afinal de contas eu sou um juiz, e um juiz jamais concordaria. Não é o ministro da Justiça que tem que ser garantia do cumprimento do Estado de Direito. Não foi o Sérgio Moro que foi eleito. O Sérgio Moro foi escolhido pelo Jair Bolsonaro. Em primeiríssimo lugar, quem garante o Estado de Direito é a Constituição.
primeiríssimo lugar, e depois os poderes constituídos. E o poder constituído não se chama Ministério da Justiça, o poder constituído é o poder executivo. Neste caso, a garantia não é Sérgio Moro, a garantia é o Jair Bolsonaro. Porque eu noto aí que certa imprensa, com a devida vênia, né? Certa imprensa está fazendo a seguinte operação. A gente não gostava muito do Jair Bolsonaro, mas agora que tem o Sérgio Moro, então o Sérgio Moro vai garantir tudo. Desculpa. Não, o Sérgio Moro não garante nada. Quem garante é a Constituição, quem garante é o Poder Executivo. Né? Eu não preciso, todo mundo sabe as reservas que tinha, e se eu voltar ao passado, tenho, a lei das organizações criminosas é 12.850. Todo mundo sabe as reservas que tinha, e se voltar ao passado, tem a postulação de Bolsonaro e a forma como foi apresentada. E se eu pegar as coisas que foram ditas e trouxer a valor presente e analisar agora, vou criticar de novo. Mas noto que ele está, quando eu digo amansando o discurso, está se adaptando às regras. O que é bom. Só que eu não vou fazer de conta que o presidente do Brasil é o Sérgio Moro. Olha pra minha cara. O presidente do Brasil não é o Sérgio Moro. O presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Então, temos de buscar as garantias democráticas na preservação da Constituição, na preservação das leis e das prerrogativas do Poder Executivo, que são exercidas pelo ilustríssimo senhor, Sua Excelência, digníssimo Presidente da República. O Sérgio Moro é apenas um ministro da Justiça, que obedece às determinações do Presidente da República. Tá ok? Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM.